Boa tarde a todos. Diretamente de Florianópolis hoje, com ninguém menos que uma das grandes referências em CS nacionalmente, atualmente Head Global de CS da Elasticsuite, autor do livro Estruturando Customer Success, Louis von Holleben. Louis, muito obrigado aí por tirar um tempo aqui para poder compartilhar um pouquinho mais, já que é a segunda vez aqui no podcast. Obrigado pela presença, obrigado por tirar esse tempinho para compartilhar um pouco dos seus conhecimentos com a gente. Boa. Obrigado, Fernando. Obrigado por vir, né, para Floripa, para a gente conversar e ter esse papo bem bacana aí. Valeu pelo convite, acho que vai ser legal essa parte 2 aí do nosso podcast. Isso, e inclusive eu acho que é até uma proposta diferente hoje, né? Que é também trazer um pouco não só do lado profissional, de Customer Success, todo esse conhecimento ali de mais de 10 anos de carreira, mas também trazer um pouco do lado pessoal. Particularmente, uma das coisas que eu até queria explorar um pouquinho mais contigo é justamente sobre a sua palestra lá no Customer Day, onde a palestra Como Liderar uma Operação de CS na área de eficiência, onde você traz um lado pessoal que até então eu ainda não tinha visto, onde você até compartilhou ali para o público que antes você tinha um posicionamento como um especialista em CS que por acaso liderava pessoas, e naquela palestra você falou algo diferente, algo mudou, você falou que na verdade, você é um líder de pessoas que por acaso entende de CS, que por acaso é um especialista de CS, né? Então, eu queria entender um pouquinho mais da onde que veio essa mudança e por que até num palco como um Customer Day você trazer isso, sabe? Eu acho que é algo que realmente eu achei diferente e até queria explorar um pouquinho antes da gente entrar em CS. Boa. Cara, que massa. Acho que essa palestra foi construída, eu fiquei pensando, né, de tantos pontos que eu posso trazer. Acho que hoje eu sou um pouco mais generalista em CS, até pelo tamanho do time, né? Na Elasticsuite a gente está com mais ou menos 50 pessoas dentro do time, são 6 sub-áreas, mais ou menos assim, 6 sub-áreas ali dentro hoje, então é bastante gente em geral. A gente acaba pegando os gaps principais, os problemas para estar resolvendo e tal, então acaba me tornando generalista de uma operação desse tamanho. Aí fiquei pensando, putz, na hora da escolha da palestra, assim, até conjunto com a CSA Academy, eu fiquei pensando, será que a gente vai para um nível tático, de vamos explorar a jornada do cliente, vamos explorar um onboarding, vamos explorar um negócio assim mais nicho, ou a minha vida real, que é liderança, que como eu brinco sempre naquele livro do Ben Horowitz, né, do lado difícil das coisas, das situações difíceis, né, o lado difícil, a vida real realmente. E aí, putz, minha vida é liderança hoje em dia, então vamos falar sobre isso, sobre essa nova era. Para mim está sendo muito diferente também a vida híbrida, né? Depois de anos e anos e anos remoto. Então tudo isso empacotado, né, dentro de uma palestra, ali, o que eu posso e como eu posso levar isso, mas também focando em eficiência, que as pessoas também não é só, enfim, um negócio poético demais e tal, que não gere nada acionável, né? Mas eu acho que, não sei qual momento assim, da carreira, mais ou menos, eu estava focando muito em questões de consultoria, acho que 6, 7 meses da minha vida não fui CLT, fui consultor mesmo e tal. E o consultor, ele tenta, né, pegar, de repente, diagnósticos, problemáticas, os gaps principais, tenta trabalhar nisso, né, e tal. E é um cara mais voltado a isso. Só que em CS existe uma diferença muito grande. Eu não vou falar por marketing, vendas, produto financeiro. Eu falo por CS, que é o meu universo, né. Mas é muito diferente a prática da teoria. Então, tu pode, criar uma jornada do cliente fantástica, um onboarding dos sonhos no papel, né? Tudo no papel é fantástico. A gente bota no CRMX, enfim, a gente monta as ações táticas específicas, né? Em geral. Só que tem seres humanos ali do outro lado que, se eles não quiserem, né, obedecer, digamos assim, ou de repente conseguir seguir o playbook, ou se motivarem realmente para seguir a parada, não vai rolar. Tu pode botar no papel o melhor onboarding do mundo pro teu time, né? A gente até está fazendo lá na ESC, tipo, onboarding 2.0, a gente está fazendo umas melhorias bem legais junto com outros times, está bem massa o negócio. Só que se o time, a galera da ponta, que for falar com os clientes, etc., se eles não seguirem isso, se eles não entenderem, se não ficar claro, se eles não tiverem confiança, etc. e tal, não tiverem comprados com essa ideia, a gente não influenciá-los como líderes, né? A coisa não sai. Então, basicamente, assim, essa virada para mim foi muito em um nível disso, né? Aproveitando que estava entrando na vida híbrida também,
de conseguir olhar no olho da galera, trocar ideia na cozinha, no corredor, perguntar, ouvir calls de relance. Estou na frente da pessoa, estou ouvindo uma call, cara, interessante, falou sobre aquilo e tal. Conseguir pescando essas coisas assim, porque aí, se um bom líder de CS, os melhores que eu conheço, os que eu pergunto, que eu faço bench, direto ou indiretamente, mando um áudio, pergunto alguma coisa, os melhores são esses que são ótimos gestores de pessoa. Se por acaso eles migrassem de carreira, ou dessem um salto em alguma coisa assim, sabe? Eu acho que seriam pessoas que seriam ótimas, porque eles sabem lidar com pessoas, independente do projeto que eles estão, e o resto é consequência, sabe? Os processos, a parte tática, como eles vão construir, é consequência disso, assim. Então, acho que é uma sacada que todo líder de CS, né, que é o meu universo, como eu falei, que eu posso conversar sobre, né, todo líder de CS deveria estudar gestão de pessoas, deveria estudar liderança, deveria, tipo, tirar menos tempo para ver conteúdos de CS da nossa bolha, né, e de ler autores de liderança, de fazer um curso e pedir um budget para a empresa. Vocês podem pagar um curso de liderança para mim? Então, acho que vai muito nesse nível, assim, porque com certeza os frutos e resultados para o time de CS, para a empresa e para os clientes é muito maior, né? Então, acho que só explicando essa virada e por que eu trouxe isso para a galera, porque às vezes é meio apavorante, né? Alguma coisa dessa é meio novidade, mas é a maneira com que eu construí, assim. Essa visão veio de você voltar para o híbrido ou não teve nenhuma relação com isso? Teve uma relação bem grande, assim, porque existe uma expectativa grande, né? Tipo, chega um head de CS na empresa, etc e tal. Como é que eu me comporto, o que eu faço e tal. Então, existe uma expectativa bem interessante. Tu cruzar com essa galera no dia a dia é muito legal. Para boa parte do time, eu falei, eu vou fazer o one-on-ones, né? Eu chamo de skip one-on-one, tipo, tu pula a liderança, a coordenação, né? Para ir direto na galera e para conversar e tal. Então, não cheguei a 100% do time ainda, faltam uns 25% da galera, mas eu consigo dizer hoje, depois de uns meses, né? Hoje, 3 meses passados apenas, né? Parece que foi um ano, 3 mesezinhos lá, já consegui falar com a maioria da galera, sei os nomes, né? Coisa que eu não sabia quando cheguei, tipo, cara, quem é quem de 50? Ali, alguns até globais, fora do Brasil, né? Tipo, trabalhando em outros países. Então, consegui fazer esse approach com a galera, entender, cara, me conta como é que tu trabalha, abre aí na minha frente como é que é o teu dia a dia, sabe? Eu consigo entender e ir mais a fundo nas coisas. O híbrido tem facilitado muito isso, muito. O 100% remoto tem suas complexidades, tá? É muito legal, enfim, tem vários pontos positivos, não vou ser contra, mas pra mim, cara, seguramente para liderar um time desse tamanho, o híbrido tem se mostrado fantástico, assim. Ontem eu estava com um assunto pendente com a nossa coordenadora de suporte e tal, enfim, a gente não conseguia se falar assim no Slack, as coisas estavam desencontradas, ela me encontrou na cozinha, a gente atrasou uns 3 minutos para uma reunião ali, a gente matou os 3, 4 pontos que a gente tinha na cozinha, ele pegando café, pegando água. Então esse tipo de coisa, né, dos corredores, o corredor fala, né, é muito legal também. Então eu acho que parece que virou uma chavinha maior hoje em dia na volta do híbrido para isso, sim. Para gestão de pessoas, para o olho no olho e tal, é muito legal. E aí, uma coisa que eu achei interessante na sua fala é que, cara, eu dei o skip ali e fui direto nos analistas, né? No seu trabalho, como que você consegue separar ser um gestor estratégico, que é aquilo que você foi contratado, mas também navegar bem junto da parte tática, ou mesmo operacional? Porque quando você fala skip, você já está falando, cara, deveria ser um coordenador fazendo isso, né? E eu estou fazendo. Então, o porquê disso? Qual que o que vai agregar que o coordenador não poderia passar isso para você? Boa. Os coordenadores, eles têm até meta, o RH bota, né? É bem bacana isso, bota a meta ali e fica puxando a orelha da galera semanalmente de quantos one-on-ones, que são de 45 a 45 dias os one-on-ones, mas os follow-ups são one-on-ones mais voltados a forecast, assim, tipo a meta da pessoa, o one-on-one é mais carreira, né? Então os one-on-ones tem que ser 45 com a galera e follow-up daí, semanal, quinzenal, depende de cada liderança. Mas o skip é muito voltado a, tipo, eu conhecer a pessoa, entender a realidade, entender... acho que Milton Nascimento que cantava, né? Todo artista tem que ir onde o povo está, né? Então fica lá, o cara fica no seu canto ali, na sua planilha, no seu fone, eu não falo com ninguém, a sua liderança é intocável, é uma coisa, né? Mas o povo tá lá fazendo call, se ferrando, fazendo isso, com um processo bem quadrado ali. Hoje a gente tava falando sobre inadimplência, a gente tinha que melhorar o negócio de inadimplência, esse playbook tem que melhorar. Uma analista veio falar com a gente sobre isso. Se não fosse ela falar, ele ter essa liberdade para me chamar e etc e tal, às vezes a gente não vê, não percebe, né?
Então, eles que estão no jogo, os analistas, para mim, em CS, estão lá no campo, estão lá no jogo. E a gente tem que entrar nesse campo, muitas vezes também, sujar a mão na lama, digamos assim, para apoiá-los de N maneiras e entender a vida real, né, da coisa. E às vezes até perceber, cara, isso é um gap muito grande. Gente, a gente não tem, por exemplo, um processo de inadimplência X, é um elefante na sala. Como é que a gente não tem um processo de inadimplência com tanto cliente assim e tal? Então, às vezes até tu percebe, para eles é mais normal, para tu falar, Deus, eu tô apavorado. Vamos fazer isso, gente, isso aqui é muito importante, como é que a gente não tem... Então, é mais ou menos nesse esquema, assim. E o nome Skip é legal, porque daí a pessoa já não sabe que não é o one-on-one com a coordenação, que ela vai tratar daqueles assuntos. É uma coisa extra, assim, pra gente não perder muito a proximidade, assim, da galera, né, em geral. E eu gostei desse nome uma vez, até pra galera entender, tá, não é meu one-on-one normal, é outro tipo. É o tipo Skip ali com Rui, ou com, no nosso caso aqui, os co-founders também, às vezes, volta e meia, conseguem fazer isso. Mas é mais ou menos por aí, dá pra tirar boas coisas aí, às vezes meia hora com um analista, tu tira coisas muito legais, tu aprende mais sobre a vida real ali, então acho que faz parte, tem que fazer parte da agenda, né? E faz parte da sua agenda também ir falar com os clientes, e se sim, qual que é, você não vai conseguir falar com todos, obviamente, né? Então, como que você escolhe? Você cria um corte dada a segmentação que vocês possuem, seja por receita, por região, por segmento, seja por alguma outra questão, só olha os maiores clientes, como que, se você aborda, como você aborda esses clientes, qual que é a intenção, como que é essa conversa e como que você toma essa decisão de selecionar os clientes corretos? Boa. Hoje em dia, né, por ser um pouco mais recente, né, minha entrada, confesso que ainda não criei processo padronizado para isso. Não estou ali na agenda, semanalmente, tem um bloco específico e tal. Mas já fiz bastante isso na carreira e pretendo, né, começar, assim, entrar bem mais a fundo em aspectos como esse. Porém, eu acho que depende do objetivo, assim. Esse é um ponto bem interessante. Já vi muita gente, né, pegando, tipo, blocos específicos de espaço para conversar com clientes aleatoriamente. Até um founder bem legal, eu lembro que ele fazia webinars para clientes, assim, para ele mesmo conversar, ouvir, trocar com alguns clientes, mostrar um case de um deles e tal. Então, acho que já vi bastante coisas como essa, mas depende muito do objetivo. Um exemplo que eu acho muito interessante é, sei lá, a gente está passando por um problema, uma problemática de onboarding, né? O onboarding está com um problema, um gap grande ali. A liderança conseguir falar o seguinte, cara, eu vou entrevistar alguns clientes que passaram recentemente por onboarding, ou até em casos ruins, né? Churnearam, né, da etapa de onboarding, eu queria conversar sobre o que realmente aconteceu, mas ouvir dele mesmo, né? Às vezes o cliente fala com uma liderança, tá vindo falar comigo, ou até um co-founder da empresa, é legal, o cliente tem, às vezes, uma abertura interessante, né, diferente e tal. Então, esse é o objetivo, de melhorar o onboarding, vamos entrevistar tantos clientes em etapas diferentes, em momentos diferentes, talvez em segmentações diferentes, para a gente entender realmente o que está acontecendo com ele, né? Isso é um exemplo interessante, né? Um outro exemplo que eu vejo muito em CS são problemáticas, né? Clientes grandes, por exemplo, que estão cancelando, estão com risco de churn alto e tal, a liderança entrar. Hoje eu vejo isso lá, os co-founders entrando bastante nessa realidade de contas maiores saindo e tal, por eles terem mais contexto e tal, conseguem, levar para um lado, levar para o outro e tal. Mas eu acho que sim, acho que tem que fazer parte da rotina da liderança, né? Tem que ser normal a conversa com clientes, mas depende do objetivo do momento. Se o gap, como eu falei, se o gap do momento está em onboarding, por exemplo, vamos falar sobre isso, vamos tratar um assunto que seja acionável realmente, e não falar por falar, digamos assim, sabe? Acho que tem que ter esse viés por trás para as coisas acontecerem, até pelo tamanho de empresa, né? À medida que a empresa cresce, né, fica complexo tu tá abraçando o mundo, prometendo coisas, né, tipo, etc e tal, mas eu acho que é isso. E aí, até queria que, aproveitando que a gente entrou nessa questão de estratégico, de tático operacional, na sua palestra você falou até sobre a pirâmide de Giacomelli. O que seria essa pirâmide de Giacomelli e como que você aplica isso no dia a dia? Cara, que massa, porque na verdade tem um grande amigo, um abraço pra ele, tava falando com ele agora há pouco, o Bruno Giacomelli, né? Vai ser papai agora. Ele basicamente, ele tem muito conhecimento, né, dentro dele, foi um dos primeiros líderes que eu tive na vida, assim, e eu fiquei insistindo com ele, falando, cara, tu tem que fazer um workshop teu, velho, tu é altos professores, tu é um cara de Ops, assim, de CS, ele foi migrando pra isso, assim, é um líder muito bom, então ele é um cara generalista também, mas
tem um lado de dados dele e de dados financeiros também, não só de dados de CS como um todo, mas tipo, né? Que é muito bom. E esse conhecimento está lá com ele somente, tal. Eu fiquei incentivando, enchendo o saco. Vamos botar umas empresas aí, eu boto o time lá na minha época, sabe? Vamos fazer um workshop teu aqui em Floripa, que ele mora aqui também. E aí conseguimos fazer o workshop de um dia inteiro com ele, que foi, cara, uma das experiências mais legais que eu tive, assim, e até o time na época. E aí ele mostrou um slide que trazia alguns aspectos, e eu falei, isso daqui tem que ser um framework aqui. Porque daí eu posso citar, é mais fácil, né? Se tivesse um slide todo, eu não estaria falando de pirâmide. Estaria falando aquele slide com as cores, né? Não é tão acionável. E transformar aquilo numa pirâmide em 4 camadas foi ridículo, né? Só organizar ali, botar no Canva, sei lá, ficou bonitinho, com as cores que ele tinha proposto e falar, velho, virou um framework. E aí lá, hoje em dia, a gente está citando, né, a pirâmide de Jacomel em vários pontos. Tem times que estão mais avançados e estão subindo a pirâmide e tal, tem times que estão um pouco mais para baixo e tal, mas o que ela é na prática? Ela se transformou. O nível 4, que é o lado de baixo, são as atividades do time de CS. Exemplo, calls, reuniões no caso, né? Em suporte, se a gente for pegar tickets, né? Então, todo tipo de atividade do time, né? Em geral, beleza. Eu não estou vendo o volume de calls do meu time. Cara, você não está vendo uma coisa core. Quantas calls, quantas reuniões, por exemplo, quantos tickets cada fulano e ciclano do teu time atende, né? Neste mês a mês, esses rituais mensais. Então, assim, atividade, medir a atividade. A gente vai para o nível 3, 4, 3. O 3 é o resultado dessas atividades. Exemplo, clientes ativos em onboarding, porcentagem de clientes ativos em onboarding, a cobertura de carteira, que é bem famosa, né? Dentro de CS, o SLA de suporte, por exemplo. Então é o resultado, né? A camada um pouco mais macro dessas atividades que foram feitas. Entraria aí no caso, por exemplo, um CSAT, NPS, ou seria um nível acima? Cara... Ou não vem ao caso? Depende muito de cada sentido. Talvez ele possa auxiliar a gente a entender como é que foram aquelas ativações de nível de satisfação, por exemplo, e tal. Mas assim, o core que eu estou falando é um pouco mais voltado àquela atividade. O que aquela atividade se transformou, né? Então pode ser, ele pode estar na carona da cobertura de carteira, pode ser. Então cada empresa talvez vai vendo, né, como melhor trabalhar. Mas então, 4 é atividade, o 3 é o resultado dessas atividades, né, num nível um pouquinho mais macro, assim, em geral. Eu cobri tanto da minha carteira fazendo tantas calls, cobri tanto da minha carteira neste mês. Show! Já é um negócio bem legal chegar nesse nível do 4 para o 3. E beleza, 4, 3, o 2. O 2 é o ROI do cliente. Fazendo tantas calls, eu cobri a carteira desta maneira e gerei este resultado para o meu cliente. Ele atingiu, sei lá, em onboarding o primeiro valor, ele conseguiu, como eu brinco, né, na academia ele perdeu o seu primeiro quilo, ele queria emagrecer, e ele perdeu o seu primeiro quilo na academia, né? É o ROI mesmo, o retorno que esse cliente está tendo, né, de alguma maneira, de acordo com o objetivo que ele tinha ali. Então pode ser o primeiro ROI, o começo, mas pelo menos eu cheguei nesse nível 2, que o cliente está vendo esse resultado, e cabe à minha empresa, né, estar mostrando esse resultado. Muitas vezes a gente é que nem academia, né, tipo vou lá, quero emagrecer, perdi o primeiro quilo, a academia nada faz sobre isso, assim, tipo, não tem um ponto, cara, parabéns pelo primeiro quilo. Que massa, velho, conseguimos começar a parada, bora pro segundo agora. Esses rituais, essas viradas, essa comunicação com o cliente, a gente tem que deixar esse ROI mais claro. Aí, no caso, a gente necessita necessariamente de ter uma jornada criada e QBR ou não, de Quarter Business Reviews, ou não necessariamente? Quando você fala de mostrar esses momentos... Sim. Talvez seja um momento uau também, né? Talvez, não Cara, sei se... no mundo perfeito, eu acho que as empresas B2B deveriam aprender muito de B2C, porque, por exemplo, tu usa um Duolingo da vida, tu vai avançando ali e ele vai te dando uma progressão, né, de porcentagens e tipo prêmiozinhos e moedinhas, etc e tal, e tu sabe que tu tá tendo este retorno, digamos assim, essa progressão de N maneiras dentro do produto. Times que não não dá para botar dentro do meu produto, beleza, por A mais B, ou não é prioridade, eu ficar botando barrinha de progresso ou atividades cumpridas ali dentro, não sei o que mais, beleza, resta mandar assíncro por e-mail, por exemplo, ou um relatório em PDF, ou tipo, que nem o Spotify te manda lá, como é que foi teu ano, tipo, pode ser, ou em call, em reunião, vamos mostrar para você como é que foi o último período, o resultado, também é legal.
Mas assim, eu acho, né, seria muito bacana que as empresas prestassem mais atenção nisso para trazer essa progressão ou essa checklist ou algo que ele está cumprindo, que ele estava no ponto A e agora estamos no ponto B dessa maneira, né? Não é tão claro e deveria ser mais claro para mim dentro de produto. Produtos já serem concebidos com essa ideia específica, né? Um exemplo é o onboarding. Imagina que legal seria se todo o onboarding do cliente tivesse um acompanhamento em progressão dentro do produto e não fosse só o IS, né? O implementation, né? A pessoa de onboarding ter que falar, falta metade das paradas pra gente fazer, hein? Não, ele vai tá gritando na cara do cliente ali em produto para ele conseguir perder o primeiro quilo, né? Conseguir gerar esse primeiro ROI. Então, como ele é mostrado vai depender da organização da empresa. Mas olha, para mim, eu gosto muito da questão de quanto mais fontes o cliente tiver para beber, melhor. Se for um PDF enviado, uma vez uma empresa eu falei com ela há uns anos atrás e tal, o cliente não comparecia à reunião, começaram a mandar um PDF desses resultados do mês e mais que isso gravaram videozinhos, né? Eu vou gravar um videozinho meu no Loom ali, né? Um videozinho que vai apresentar isso pro cara porque ele tá na correria. Funcionou muito bem. E aquele link corria outras direções da empresa, fantástico. Olha que coisa simples. Em vez da reunião que o cara furava, virou um videozinho apresentando o PDF dos resultados ali. Então essa maneira criativa de ter várias fontes para o cliente beber e apresentar este resultado e mostrar, ou até o não resultado, né? Você está abaixo da galera. Pô, vamos lá, né? Reenergizar o cliente e tal. Então, digamos, né, resumo, 4 atividades, 3, o resultado dessas atividades, o 2, o resultado para o cliente, que é fantástico, chegar no 4, 3, 2 já é animal. Agora, melhor ainda é o 1, que é o resultado para a empresa. LTV, retenção, churn ou não churn, né? Expansão, upsell, cross-sell, etc., downsell em casos piores. Tudo isso, no fim das contas, então, olha a esteira completa. Dentro do meu time, de ongoing ali de calls. Cada fulano faz 30 calls por mês em média. Dessas 30, esse tipo de carteira, dessas 30 calls, eles conseguem fazer a cobertura ali daqueles clientes que eles têm. Dessa cobertura, se eles fazem a cobertura daquele quarter ali, daquele trimestre, eles conseguem entregar tanto de resultado para o cliente, porque eles conseguem esquentar o cliente, fazer ele fazer mais coisas ali dentro, sei lá, Y, X, Y, Z, dessa maneira, nessas features daí, com cada empresa. E com isso, a gente consegue ter uma relação muito grande com retenção deles. Cara, é a operação muito madura, né? Tu conseguir ver o 4321, fazer essa relação específica em si. Aí quando ele trouxe o slide, eu transformei em pirâmide, pedi autorização, né? Vai se tornar pirâmide de Jacomelli, cara. E dá pra fazer exercício com isso, cara. Mas rapidinho, você que nomeou ela pirâmide de Jacomelli? Só pedi, falei, cara, vou te citar na palestra, a tua cara, teu nome, vou botar isso aqui. Ele, vai com Deus, então beleza. E aí, cara, basicamente, é um exercício que todo time de CS poderia muito bem fazer. E nem time só de CS, né? Outros times também poderiam brincar essa questão, assim, mas para mim CS tem tudo a ver com esses 4, 3, 2, 1, e aí você conseguiria pegar dentro do seu onboarding, dentro do seu ongoing, do seu suporte, independente dos times de CS que você tem, você conseguiria criar isso e avaliar e falar o seguinte, cara, eu não tenho 4, eu não sei quantas calls meu time faz, não sei o que é bom, o que é ruim de call. Opa, já tá o primeiro exercício para você. Cara, não sei o 3, eu não faço ideia do 3. Eles até fazem as calls, eu sei, mas eu não sei o que é ativação no fim de um mês. O meu onboarding pode durar um ano ou um dia. Eu não tenho essa linha do tempo específica de atividade. Ou às vezes eu não tenho 2. Eu não tenho ideia da relação dessa loucura toda com o resultado do cliente. Então tu vai às vezes pegando alguns deles que tu tem gap e pode começar a trabalhar melhor, né? Para ver essa esteira. E aí responde essa e muitas perguntas de alguns founders, de gente do mercado. CS gera ROI? Por que a gente não teria só um time de suporte reativo o dia inteiro aí? Só uma pausa aí rapidinho, desculpa te interromper. Claro. Ainda existem founders ou ali, vou chamar de alto escalão ali, seja CEO, diretores, enfim, que não veem a área de CS como uma área de geração de ROI, porque, por exemplo, a gente pega o nosso próprio amigo Felipe Coelho, que a tese do VC, que ele é partner, é justamente, cara, se não tiver churn negativo na base, ou seja, a própria base, se você parar de vender, a própria base gerar receita,
os caras não vão olhar, porque eles partem desse princípio que existe Product Market Fit justamente porque gera-se upsell e cross-sell dentro da base. Então, voltando à pergunta, ainda existe essa visão dentro a nível diretoria que, na verdade, o CS é uma área de suporte ao invés de uma área de geração de receita? É comum isso? Porque eu entendo se você falasse lá há 10, 5 anos atrás, eu ainda falaria, não, tá, eu entendo que ainda poderia estar numa fase de o CS como uma ideologia, o bonitinho, mas que ainda não chegou na parte matemática. Mas você vê que hoje no mercado existe ou é algo mais raro isso? Cara, depende. A Bain & Company, ela trouxe um artigo lá que falava, né, que tipo, tem muita gente que não vê ROI, né, ainda em operações de CS, está difícil de gerar, etc e tal. Mas eu acho que é uma orquestra, eu costumo falar, né? Tipo, eu sempre gosto de brincar na bateria de escola de samba, né? Tipo, tem surdo, tem tamborim, tem agogô, tem caixa de cima, tem caixa de baixo, tem repique, tem tudo. Como é que esse povo todo toca a mesma coisa? 200 cabeças numa bateria pra, não perder nota na frente do jurado, né? Ganhar e ficar com a nota 10 pelo menos ali. É uma orquestra. E também neste nível, pra mim é uma orquestra essa questão do ROI. Porque, por exemplo, né? O time de CS pode estar fazendo tudo de bom, está com toda a boa intenção do mundo para expandir, mas a empresa, no nível de produto e estratégia, né, não se organizou para conseguir deixar portas abertas para a expansão, tipo num plano maior, upgrade, ou em upsell específico ali, e às vezes não é culpa do time de CS, que a estratégia da empresa no roadmap, de repente, não abriu essas portas para expansão. Aí, tipo assim, não tem net revenue churn, né, que é esse churn que envolve expansão, né, e também contrações, né, downsells e churn na mesma panela, né? Não tem negativo nunca. Como é que não tem, outras empresas têm? Me fala como é que tá a tua linha de expansão. Como é que tu trabalha com isso ao longo do caminho, né? Não tem muita coisa para expandir. Tá aí. Então não é necessariamente, né, culpa de CS, digamos assim, para não estar trazendo pontos como esse, né, em geral. Então, eu acho que CS, eu costumo falar, a galera deve puxar muito isso. Eu tenho um relatório aqui, tipo, sei lá, empresas que passei e tal, operações que eu já ajudei na vida, eu adoro implementar isso, mesmo de forma simples no começo. O State of Churn, o estado do churn. O que é isso, por exemplo? Eu pego mês a mês, ou trimestre a trimestre, depende de cada caso, não tem regra de ouro, né? Mas eu pego e faço um relatório do passado, dos lagging, né? Do fogo que pegou, lagging indicators. Fogo já pegou, né? Pegou fogo aqui na minha casa, tal. O que aconteceu para pegar fogo? Deixa eu ver, acho que foi aquele negócio, né? Sei lá, um fio, né, desencapado, chegou e a cortina estava lá. Entendi, esse foi o motivo, legal, aprendi. Nunca mais eu vou deixar isso daqui para não pegar fogo de novo, certo, legal. Então o State of Churn ele vai pegar os motivos de churn, vai pegar o MRR, vai pegar os segmentos de clientes, vai achar padrões. Eu adoro falo pro meu time, a lâmpada, usa aqueles emojis de lâmpada, que são os insights que vocês estão gerando. Entendam o porquê das coisas boas, entendam o porquê das coisas ruins. Deu cagado, deu ruim. O churn foi alto nesse mês. Vamos olhar para o State of Churn juntos e ver o que aconteceu? Vamos, tal. Esse padrão aqui a gente achou. Olha que loucura, cara. O problema estava aqui. Às vezes mais macro, fazendo do trimestre, também é super legal. Então é um exemplo de coisa que a gente consegue entender onde é que estão as paradas. Assim. Teve uma época que a gente pegou e todo o State of Churn da empresa, ele falava, essa feature não existe. E os clientes estão saindo porque essa feature eles estão vendo no concorrente. Enfim, é essa funcionalidade. É este recurso, é isso que os clientes queriam, né, em geral. E como é que a gente gritava para a empresa? No State of Churn. Depois de alguns meses, né, foi muito massa isso, o produto conseguiu botar no roadmap, né, acho que a gente já tem, né, dados o suficiente ao longo de vários State of Churn que a gente deveria estar lançando essa funcionalidade. Isso é uma vitória. Quem que grita isso para a empresa? CS. É dever de CS chamar o VAR. É dever do CS melhorar esses SLAs. É dever do CS clamar melhorias para os clientes. É dever do CS gritar para produto, para founders que seja, né? Coisas que vão fazer diferença em geral para conseguir trabalhar junto, né? Se CS não clama, não grita, não faz o seu voice of customer às vezes, não faz o seu state of churn, não faz análise e fala, cara, isso aqui tá errado, velho, vamos melhorar, né? Muitas vezes pode ficar por baixo do tapete, ninguém dá tanta atenção, né? Então eles são detentores do anúncio das coisas que não estão tão legais também ao longo do caminho. E aí, assim, acho que as portas vão se abrindo, né, em geral. Mas sempre com dados bem embasados, né? Feeling não leva a quase nada.
o feeling ali, um cliente me reclamou de um negócio, ninguém vai ouvir. Mas agora, olha só esse state of churn dessa maneira e tal, olha só quanto cliente, olha quanta grana a gente perdeu dessa maneira e tal. Aí a galera começa a ouvir mais. Então acho que vai muito deles conseguirem fazer isso para orquestrar a coisa, né? Orquestrar esse impacto que CS vai ter ao longo do caminho, né? E conseguir ter times de CS que tenham ROIs mais claros do que apenas uns tiradores de pedidos e tal, que não impactam no da pirâmide, que é o resultado e a receita para a empresa, sabe? Então é mais ou menos isso. Interessante. E eu acho que isso vai muito em linha com aquilo que a gente falou no primeiro podcast que a gente gravou, que, de verdade, eu já compartilhei isso com várias pessoas. Quando você fala no final sobre que o CS não pode ser aquele cara que sofre, né? Ai, porque o produto tá ruim, ai, porque tem bug, ai, porque isso, ai, porque aquilo. Quando você me traz isso, me parece que realmente é um acordo entre as diferentes hierarquias, de você ter essas trocas, e aí eu entendo, talvez você como head é a pessoa que vai levar a nível diretoria ali, para poder trazer essa feature que faltava, ou trazer alguma coisa que é alarmante, talvez outras pessoas, por falta de visibilidade desse dado, traz. Seria mais ou menos isso? Uhum. Até inclusive nesse exemplo que você citou mais à frente do skip ali para falar com os analistas, seria um pouco disso essa atividade? Legal. Eu acho que, tipo, se tudo do cliente do pós-venda é DCS, o guarda-chuva é DCS, nós somos donos da coisa do cliente. O que a gente vai transformar isso? Como é que a gente vai mastigar, como eu falei, é esse report mensal que eu faço, né? É esse estudo de churn, é esse estudo de pedido de churn, é esse estudo de tickets de suporte e suas categorias, que a gente vai descobrir que tem um monte de instabilidade, bug naquele mês e ferrou o suporte por isso, e ninguém fala se a gente não trouxer, e coisas desse tipo. Então, eu acho que ter ownership, tipo assim, quase somos os defensores, os advogados de clientes ali dentro. Se a gente não puxa as paradas para eles e para melhoria, para coisas para eles, né, em geral, muitos times não vão puxar. Por isso que se fala muito de cultura, né, comer a estratégia no café da manhã. Eu acho que em CS é mais ou menos isso, né. Hoje na ESC eu tenho a alegria de falar bastante até pro nosso time de produto ali. Cara, quando eu chego, o time de produto em call com o cliente, fazendo isso e participando de onboarding, porque eles mudaram o projeto, uma coisa dentro do produto, né? Que facilitou o onboarding, e os PMs participando de call, eu falei, porra, que massa, cara, que é uma cultura centrada no cliente em geral. Os caras estão olhando, não é, acabei a feature, lavei minhas mãos, meus amigos. Fiz a feature, lavei minhas mãos. Não. Tem uma etapa final de produto, de lançamento de feature, que se chama resultado. Que se chama o cara tá claro com aquilo dali, se chama a gente conseguir falar, ok, tá show de bola, tá fluindo, né? E eu acho que na ESC é muito legal isso, que o time de produto tem essa etapa final na cabeça. Não se comemora uma coisa lançada, basicamente, eu vejo eles comemorarem bem pouco, né? Todos sabem que é a penúltima etapa. A última é resultado que esta feature está fazendo. Isso é fantástico, assim, acho bem... Seja financeiro ou engajamento. Daí, claro, depende da feature, tá, em geral. Uma dessas que a gente lançou recentemente era o cliente tinha que chegar e fazer um questionário para treinar o robô dele, né, dentro dessa suíte, dentro dos hotéis. Tinha que fazer, assim, uma longa jornada, até o cliente ficava, tá, eu vou demorar uma semana para isso, vou demorar alguns dias para trazer essas informações e o robô entender o que o meu hotel tem. Se tem piscina, se aceita pet, se isso. E aí o time de produto construiu um negócio muito legal junto com o nosso time de CS, uma versão 2 disso, né? Que é muito mais fácil para o cliente está às vezes preenchendo em 16 minutos, né? Durante call, ou às vezes já chega na call com isso pronto, em resumo, grande resumo do resumo aqui, né? Para trazer, mas foi uma iniciativa que o produto, né, fez com a gente, e acompanhando esses clientes ao longo do caminho, e tá assim, nosso onboarding estava, em linhas gerais, bem longo, né? Em geral. E essas primeiras etapas já estão diminuindo para, assim, às vezes 1/10 do tempo que estava, né, em geral. Então é um exemplo fantástico de um time de produto customer-centric, né? Foi muito legal ter isso. Quando eu cheguei isso já estava rodando, né? Então eu só acompanhei de longe assim, esse aspecto, mas está fazendo diferença total para os nossos clientes em geral. Então, como é que se chega a isso? Como é que se chega a esse nível de cultura? Como é que se chegou historicamente, né? Quem que levou o puxão de orelha para isso acontecer? Será que sempre foi assim? Não sei. Mas a cultura é uma coisa que os times deveriam procurar, né? Algo assim. Hoje AI é a palavra da vez, né? Tem um hype absurdo, a gente fala muito sobre
poder, a partir da AI, escalar, seja ali processos, seja funções. Você, como gestor, como que você consegue equilibrar a parte racional do seu trabalho junto com o lado também ali humano quanto aos seus liderados? Porque a gente entende que existe sim de fato uma eficiência por meio da AI, porém também a gente sabe que há dependência, pelo menos ainda hoje em 2025, de ter um ser humaninho ali analisando ou retroalimentando, né, essa AI. E talvez até usar a AI como uma forma de diminuir o headcount da sua área pode ser um tiro do pé, como também pode funcionar. Como que você equilibra o lado racional com esse lado humano também ali de fazer com que o seu time de CS continue atuando da melhor forma com a AI e não ser substituído? Eu acho que seria um pouco disso a pergunta que eu estou tentando fazer agora. Sim, legal. Eu acho que o primeiro ponto é um hype muito grande e eu sempre pergunto, qual é o objetivo que você tem com essa ferramenta tal? Quem que tá usando AI aí? Cara, que pergunta mais genérica da história. Quem que tá usando AI pra... Porra, o que tu quer, velho? Qual é a tua dor? Qual é o teu objetivo nesse ponto? E aí te direi a ferramenta, né? A gente está testando, por exemplo, né, a gente falou Cloud Humans ali, falamos isso até na palestra ali, para suporte, porque o número de volume de tickets N1 e tal é grande, portanto, ela vem servir isto. Que legal. Putz, faz sentido total. Botar AI por botar, testar por testar, vai fazendo iniciativas ali que não se conversam, etc e tal. Ou tu fica com micro coisas ali, dependente de seres humanos para configurar, etc e tal. É uma coisa que, tipo assim, cara, não vira jogo em si. Mas eu acho que o primeiro lugar, que a galera também esquece, né? Tipo, a maioria dessas AIs depende de seres humanos para configurar as coisas, para treinar robô, para fazer auditorias específicas e ver a acurácia da coisa, por exemplo, em termos de chat, é um grande exemplo disso e tal. Então, seres humanos vão ter que dedicar horas para conseguir configurar, setar isso, de repente, ao longo de alguns meses, né? Isso é completamente comum para ir treinando, para conseguindo fazer acontecer da melhor maneira possível. Não é trivial. Muita gente acha, aperta um botão, contrata aquela ferramenta, apertei um botão, a AI está rodando, né, com uma acurácia de 100%, tudo lindo, né? Tipo, agora eu vou fazer um layoff coletivo, vou ficar, né, cortar os custos da minha empresa. Não é. Na prática não é assim. É só ver a quantidade, né? Uma vez eu perguntei recentemente para alguns heads de CS, assim, estava fazendo um evento para 50 heads de CS, para trocar bastante. Quem aí já tem case com AI? Não é quem começou a implantar agora. Não é quem já está namorando uma ferramenta. Quem já tem case para falar? Eu saí do X para o Y, de resultados com essa. 2 pessoas levantaram e falaram, cara, a gente está começando a colher. 2 de 50, né? Isso mais no começo desse ano de 2025 e tal. Então, acho que a era dos cases de AI ainda vai chegar mais a fundo, né? Em si. O SaaStr, aquele evento, né? Acho que teve 2 anos que teve o hype do IA, vai mudar o mundo, aquela palestra, pra mim, inútil. Tu ouviu a palestra que vai mudar o mundo, e tá, cara, e daí? O que é que eu faço com isso, assim, sabe? Mas com case. O que eu quero ver em palestras assim de IA, cada vez mais? Como é que eu fui do X para o Y usando essa ferramenta? Diga, show. Aí sim. Aí a gente está falando, vamos lá, que massa, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai ver esses cases. O tempo vai passando, eu acho que ano que vem, no SaaStr, até no Customer Data Access Academy, espero, assim, a gente conseguir ver mais coisas concretas, reais, de gente que mudou a sua trajetória em si. Não vi muitos casos assim, não conheço nenhum de layoffs gigantes que aconteceram, né? A gente vê muita coisa de deixar de contratar. Naturalmente, esse volume aumenta muito e tal, isso está acontecendo bastante. Eu deixo de crescer o meu time para isto e eu vou conseguindo especializar mais esse time. Eles poderiam ser, sei lá, no suporte, por exemplo, pessoas que atendem coisas muito básicas, podem ser treinados para atender coisas mais complexas também, para, né, ter celeridade em tickets que são nível 2 ou 3 e tal. Eu consigo fazer melhor, uma limonada melhor com esses limões que eu tenho, em geral, e não uma coisa maluca de tipo, né, metade da empresa vai embora, layoff coletivo e tal. Então, acho que de empresas atuais, de operações atuais, acho isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que operações, elas tendem a crescer
e a iniciar cada vez menores. Esse é também outro ponto que eu tenho, né? Aquela dinâmica de venture capital, tu vai, tu quer, tu bota caixa, tu gasta, aquela coisa que a gente via há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Scale, né? Que chegou a ser muito, muito famoso, um livro, inclusive, do Reid Hoffman, do LinkedIn. Exato. Do LinkedIn. Exatamente. Então eu acho que essa dinâmica vai mudar. Até um cara bem legal, o Bruno Okamoto, que faz a comunidade MicroSaaS, é um cara bem massa, que eu acho que ele muda um pouco essa maneira da gente criar, né? Se você tiver dúvidas sobre isso, vai num aplicativo chamado Product Hunt, né? Eu adoro esse aplicativo, e vai ver, cada dia tem votações sobre produtos e apps que surgem, né? Vai ver o que surgiu no dia, de repente, tu fala, que massa, né? Eu acho que a gente vai começar menor, vai ter times menores. O produto com hiperpersonalizações, às vezes ele não vai falar, deixa eu contratar 7 CS de primeira aqui na minha startup, porque eu vou melhorar meu produto e não vou precisar dessa galera toda explicando tudo. A não ser que seja um ticket muito maior e tal, high touch, né? Mas eu acho que vai mudar um pouco na dinâmica de início dessas startups hoje em dia também, ao longo do caminho. E só a segunda pergunta sobre como é que a galera não desanima, né? Tem um cara ensinando tá ensinando um robô, seria que nem o Charlie Chaplin está ensinando uma máquina lá para ser substituído depois, né? Então, tipo assim, como é que a gente motiva o time? Talvez dessa maneira, falando, cara, se vocês fizerem certo esse projeto aqui, vocês vão se especializar, as skills de vocês vão ser melhores, vocês vão ganhar tempo pra gente fazer juntos várias coisas legais, vocês aprender coisas que vocês não sabem, né? E deixa a máquina fazendo né, essa parte chata, essa coisa aqui, sabe, manual e repetitiva e tal. Então, acho que é legal para fazer isso, para comprar o time também, a galera ir junto e falar que massa. E falar para eles terem no currículo, né? Você ter no currículo que você ajudou a implantar, que você ajudou nos primeiros passos, nos primeiros meses de uma ferramenta nova de IA dentro do mercado, para o currículo é muito massa. Para o empregador ver isso, é animal. Conta mais. O que tu fez? Fizemos isso, reduzimos aquilo. Porra, tu é um profissional de ponta. Além de usar IA para fazer lista de compra no ChatGPT lá no fim de semana com a tua família, tu tá fazendo coisa que tá dando eficiência para a empresa. Show. Conta mais. Eu tô louco para descobrir esses candidatos assim também. Você tem ali a sua newsletter, ali, o Substack, o CS by Lui, e você escreve já faz alguns anos o quanto que você utiliza a AI e qual que é a sua preocupação em relação a você deixar de escrever ou escrever menos, se é que você tem essa preocupação, por conta da AI. Ótima pergunta. Só uma coisa que eu uso sinceramente às vezes eu traduzo artigos gringos muito bons. Eu traduzia no Google Translator, eu só estou traduzindo no GPT, mas assim, a coisa mais banal do mundo, nada demais, assim. Mas nunca escrevi um artigo inteiro daqueles ali com AI e nunca pretendo fazer isso de forma bem sincera, porque acho que a gente vai perdendo, né? Uma skill que a gente não pode perder, sinceramente. O Tim Ferriss fala isso, assim. Cara, tem muita coisa que dá para terceirizar com IA, etc e tal. Cara, eu uso o dia inteiro. O GPT tá na minha segunda tela. Desde que surgiu, basicamente, eu pago a versão paga com prazer. 120, 130 reais, hoje em dia, né? Por mês, pagando aquilo com prazer, porque eu uso para tudo. O State of Journey que a gente está construindo agora, metade dele, a minha metade que eu tinha que fazer foi construída inteiramente nele, sem usar uma fórmula. Cara, é um universo fantástico, assim. Mas, ao mesmo tempo, para a escrita, eu sou um cara no Slack, quem mais sabe, assim, lá no time, tipo, tem 3 assuntos para tratar. Eu boto uma bolinha aqui maior, tal, boto bolinhas menores, subfilhos ali no negócio para organizar minha mente. A clareza de comunicação e de escrita indica a clareza de pensamento. Tu consegue te ajuda a pensar, tu tem pensamentos mais lúcidos, digamos assim. Isso daqui tá lúcido, porque quando eu for botar no papel, não fez sentido nenhum. E aí eu pensei, na real, eu tenho que perguntar para outra pessoa isso aqui não é assim. Então, tu tem que escrever, cara, parar de escrever seria tiro no pé. E 2, esses artigos hoje em dia de AI, tu já saca na hora, eu pelo menos consigo entender na hora. LinkedIn tá, meu Deus, assim, né? Tu consegue saber na hora, não sei o que, e não é bem assim, ponto final. A coisa assim é assado, ponto final. Cara, tu consegue sacar na hora, sabe? Os tracinhos agora que o pessoal começou a colocar muito agora, os tracinhos, que é uma das coisas que o ChatGPT faz, né? Que a gente, no português, geralmente não usa tanto esses traços, mas agora ali 1 em cada 3, 4, 5, sei lá, publicações que você sabe que tem ChatGPT, tem esses tracinhos, né? Perfeito. Então você consegue meio que entender, até você vê os emotions que tem exatamente nos mesmos lugares, né?
Uma vez eu perguntei até no começo do GPT, assim, um skip desse, né, para um analista, cara, o que tu acha se a gente mudasse esse processo para este processo? Daí eu fiquei um dia esperando, então, isso aqui, pô, beleza, né, tipo, ela tá pensando, mas eu queria o senso crítico dela, eu queria o senso de julgamento dela, eu queria o senso criativo dela para falar, cara, vai dar cagada gigante se a gente fizer isso assim, mas se fizer assado e depois de 2 meses, vai fazer assim, cara, massa, junta os dados e vamos falar. Sabe aquele negócio de tipo, como é que eu posso me destacar na empresa? Como é que eu viro sênior aqui dentro? Tá, ela chegou lá, tipo, na época, essa pessoa com um textão assim gigante, 100% GPT, 100%. Eu acredito que, não sei o que, não sei o que. Cara, coisa mais sem, não dizia nada. O texto não me dizia absolutamente nada, não tinha sal, não tinha nada, não tinha açúcar, não tinha nada que pudesse nos dar um gostinho de nada em geral. E eu falei, cara, porra, eu fiz uma pergunta relativamente simples, assim, eu só queria desenvolver o cérebro dela para entender se ela era tão boa assim quanto, né, às vezes pintaria em geral. E às vezes a galera fala, né, pô, cadê o plano de carreira, cadê as paradas? Cara, traz esse senso crítico para a mesa. Enche o saco de alguém, da sua coordenação, de repente, da sua liderança. Traga uma ideia nova, uma coisa que ninguém pensou. Traz uma parada que é uma dor grande. Tenta ser proativo para tentar resolver. Eu acho que eu conseguiria tocar com essa pessoa, descobrir isso daqui. Pode ser, sabe? Pede mais desculpa do que licença, sabe? Pede mais desculpa. Quebrei um copo aqui, tudo bem. Mas você foi lavar 100 copos ali, que legal. Você quebrou um, que massa. Tem gente que tá olhando pra louça e não tá fazendo nada. Então acho que vai muito nesse nível, né? E a escrita, voltando à pergunta, ela é um dos pontos principais para eu conseguir ter essa clareza de pensamento, para botar em ordem as coisas. Então tem até um podcast muito bom chamado How I Write, né? Como eu escrevo, How I Write, que entrevista vários autores, tanto de livros quanto pessoas. Esse eu não conheço. Ah, cara, de um gringo, ele vende também curso de escrita e tal, etc e tal. Tá? Ele pegou esse hype de falar que quem não escreve, cara, os líderes que não conseguem se expressar e tal, estão ferrados e vende pra essa galera bem... Eu nunca comprei curso, mas é bem interessante, assim. Mas vai muito nessa pegada, né? Acho que a gente não pode se deixar... A gente parou de escrever com a mão, grande maioria de nós. Beleza, ok. Mas você chegar nesse nível... pessoas ou não? Sim. 100%. Eu não consigo aprender tão rápido se eu não estiver escrevendo. Uma galera assim. Eu não consigo. O meu negócio é... Eu entendo que tenha todo notebook, tenha hoje tablet e tudo mais. Mas se eu não rabiscar, se eu não... Meu processo começa nisso. Eu começo desenhando, jogando papel. Pode ser, assim, a coisa mais feia do mundo. E depois eu vou juntando tudo e conseguindo, né? Mas você também precisa de papel, ou não? Não, acho que... Não, você está já na fase do digital. Sim, porque, enfim, eu consigo anotar, centralizar as coisas. Às vezes eu perco 5% assim, né, cara, de anotações e tal, mas consigo fazer a dinâmica de bloco de notas e Gmail e etc e tal. E como o Eric, acho que o Eric, CEO da RD, falava, né, o que não está na minha agenda, o que é to-do está na minha agenda. Exemplo de to-do que eu boto, sextas-feiras, normalmente, um dia como hoje, né, etc, talvez um pouco mais tarde. Hoje não, que a gente tem um treinamento ali, mas os eles falam 4 a 6 de uma sexta-feira normal, tal, etc. Normalmente é um bloco to-dos pendentes. Eu sei que tá lá na agenda. Ninguém pode marcar nada, tá lá. E eu marco, às vezes, 10 coisas importantes nesse período. Então, minha agenda é meu to-do, em geral. As anotações, os pontos que eu tenho que cumprir, eles estão ali, especialmente os mais impactantes, né? Começando por eles, em geral. Então, essa organização da agenda também faz parte de uma liderança. Uma batalha semanal, tu olhar para tua agenda e falar, cara, tá avançando casas isso daqui, ou tá só ocupado para bonito, né? Tá com um monte de reuniãozinha picada que não vão levar em nada, né? Então, é dever da liderança também tá olhando para isso em geral. Daí, já que tudo é digital, eu fico um pouco mais sem caneta e papel, né? Mas cada um também, né? Acho que é bem... Já que você tocou nesse assunto, quais são os hacks, os principais hacks em termos de produtividade? Você falou, beleza, eu fecho minha agenda aqui, tá bom. Existe mais algum outros que você utiliza? Cara, eu acho que vai de cada pessoa, é o primeiro ponto, mas eu vejo que principalmente reuniões, assim, tu entender quais reuniões são úteis, inúteis, quais tu deveria estar, no meu caso, quais que eu posso trazer uma coordenação para estar presente ali semanalmente, mas eu não precisar estar, quais são muito relevantes, quais não são, então, tipo, esse é o primeiro ponto. Não tem uma empresa que eu cheguei, assim, em níveis de liderança, né, ou alguma empresa que eu ajudei na vida, enfim, que eu não olhasse para esse ponto dos rituais de time. Os rituais de time, né?
Então, exemplo, pô, tem uma reunião com o meu time semanal, cada um vai trazendo os casos, não sei o que mais e tal. Como é que eu torno essa reunião melhor, né? E como seria isso se fosse uma versão 2? Eu adoro, lá tudo se chama assim, né? 2.0, onboarding, tá, o atual, vamos mudar essas paradas. Vai virar o 2.0, vai ter nome e ele vai ter uma estreia num dia. A gente pode até comprar salgadinho e cafezinho no dia e fazer um happy hour depois. Faz um rito, velho, sabe? Pra parada ela ter esse peso, senão ficam coisas mini, assim, que cada um vai falando de um jeito. Então bota nome pras coisas, pra mudar, né? Então esse tipo de coisa, acho que os rituais dos times em si, e meus por consequência também, né? Os rituais são a primeira coisa que a gente tem que tá trazendo, né? Outro ponto, as questões, o Andy Grove também falava muito no gestão de alta performance, né? O ACO da Intel. Se o one-on-one, eu creio, né, que esse one-on-one que eu faço, né, de tanto em tanto tempo, se ele vai ser útil pra caramba pra pessoa, eu vou deixar mais claros algumas coisas, eu vou motivar ela pra outras coisas, eu vou falar, velho, não foca nisso daqui agora, foca naquilo dali, pô, a gente já falou, se eu vou conseguir dar esse norte, essas diretrizes em geral, e digamos que a pessoa vai ter 80 horas até o nosso próximo one-on-one, cara, eu fiz essa pessoa alavancar as 80 horas próximas delas com clareza, sabe, de uma maneira fantástica. Então, o one-on-one, ou FUP, follow-up, ou reunião de forecast, seja lá como você chamar, e cada empresa faz de um jeito, mas elas têm que ter esse ponto de tornar as próximas horas do seu liderado muito melhores, por exemplo. Se for só falar por falar, claro que tem one-on-ones que às vezes é carreira, vou perguntar da família, entender coisas pessoais, show, isso também é muito legal, né? Team building, coisas do tipo. Mas eu tenho que facilitar os caminhos dessa pessoa pelas próximas horas que ela tem até o nosso próximo encontro em geral. Se eu faço isso, vale muito a pena a grana perdida de passar essa hora nessa reunião. Então eu tenho que ver reuniões dessa maneira, né? Não é uma reunião, por exemplo, às vezes tá, pô, altas lideranças da empresa. Não, é a reunião mais barata da empresa. Tá juntando todo mundo. Mas se é útil, se tem entregáveis e acionáveis, valeu a pena cada centavo, porque a gente consegue desembocar nos times depois e a empresa cresce a partir disso, né? Acho que essa visão de agendas tem que ser mais ou menos nessa pegada, né? E, às vezes, tem que se escolher não estar em tudo, né? Tem projetos que eu não consigo dizer sim. Tem coisas que eu gostaria muito de entrar que seria muito legal. Nice to have, mas não é must to have. Hoje eu estou aprendendo cada vez mais, isso muito com um dos co-founders da ESC. A gente começou a fazer uma planilha assim no começo, e a gente botava uma bolinha vermelha, né? Aquelas de emoji mesmo. A bolinha vermelha é impactante e mais urgente e etc e tal. Às vezes low hanging fruit, coisas que eu consigo pegar mais fácil, né? São coisas que não vão demorar, um projeto de 1 ano, né? Vermelhinho. Essas bolinhas vermelhinhas têm que ser o meu norte, basicamente, de projetos, de iniciativas, de norte, de diretrizes, né? E a gente está sempre revisitando esse tipo de coisa. Essas vermelhinhas já foram. O que mais? Essa amarelinha aqui, vamos ver ela então, o Q4 que a gente está chegando agora, essa deveria virar vermelhinha, né? Pra gente conseguir também fazendo isso com mais de 2 times que a gente está. Então, vai muito desse olhar macro, né? Para fazer. E isso vai replicar nas escolhas de agenda. Vou dizer não para isso, sim para aquilo. Isso não vai durar 1 hora só. 1h30. Puxa um pouco a mais. Vai vendo. Isso tem que ser assíncrono. Não vou conseguir entrar numa reunião só para isso. Vamos fazer por áudio no Slack? Vamos fazer por Loom essa daqui? Isso me ajudaria muito. Aí no fim do mês, com algo mais avançado, a gente faz a reunião. Pode ser? E aí vai orquestrando essa questão toda da agenda. Todo gestor tem que fazer isso. Domingo à noite, normalmente é um dia que eu pego e falo. Não assim, ó, muitas horas, mas pego domingo à noite. Depois que todo mundo dorme lá, né? Esposa e filha hoje em dia em casa. Vou lá e abro. Como é que tá a minha agenda? Como é que tá a minha semana? Porra, essa reunião não tá criada ainda. Eu pensei nela 3 dias atrás e não criei. Deixa eu criar ela, deixa eu ver a agenda do fulano. Já vou anotando tópicos dos FUPs e one-on-ones que tem documentos separados. Tem que tratar sobre isso com essa pessoa. Porra, a gente tá com 10 assuntos. Bota as bolinhas também nos assuntos. Quais são as bolinhas vermelhas desse one-on-one pra gente começar por eles. Desse follow-up, assim. E aí vai. Então, acho que é pegar o elevador e olhar macro. Como é que vai ser tua semana, como é que vai ser o teu mês, em linhas mais gerais, sabe? É dever de toda liderança. E aí você cita até a sua filha e sua esposa, e eu percebi que também você, por vezes, na sua própria newsletter, também traz coisas pessoais, como sua própria primeira meia maratona, né? Uhum. Como que você cria esse equilíbrio, se é que você acredita em equilíbrio ou em harmonia, enfim, como é
como você quiser chamar, entre vida pessoal e profissional e como que... E o porquê que você faz isso? Eu acho que seria esse. Qual é o seu conceito de equilíbrio, harmonia, vida pessoal e profissional? E o que você tirando tempo para pensar e executar isso? Bom ponto, assim, acho que hoje eu sou de 91, então tenho 34 anos, então não vou ficar mais novo que isso. E, cara, se eu não organizo, Haruki Murakami, escritor japonês, tem um livro do que fala quando fala sobre corrida, que é o título da sua newsletter de 2 meses atrás. Que é da própria Meia, né, que eu escrevi um pouco sobre isso, assim, mas é um livro sobre corrida / autobiografia dele, e ele fala que, cara, quando se é jovem, tu pode dizer sim pra um monte de coisa, gastar energia, falar, cara, quando eu percebi, eu tinha 2 aniversários, um happy hour e um não sei o que lá que eu tinha... Mas, cara, quando você é jovem, tu desensinha tudo, tá com uma galera e vamos que vamos. A ESC Suite fica do lado da UFSC, né? Então eu vejo aquela gurizada com aquele casaco, sabe que massa, época boa, né? Da faculdade, etc e tal, e outros tipos de responsabilidade ou não responsabilidade na época, né? E quando tu vai ficando velho, cara, se tu não se organiza pra priorização, seja de, tipo, saúde mesmo, né? Equilíbrio, como tu falou, de corpo e etc, alma e saúde e cabeça, cara, tu cai por terra, tu não tem mais idade. Hoje em dia, se alguém falar, pô, bora pra aquele happy hour lá, como era nas antigas, lá numa terça-feira, vamos lá, tá rolando os 3 happy hour no campus da UFSC, na época era assim, né? Tá rolando os 3, vamos de 1 por 1 aí ver qual que é o melhor hoje. Terça-feira, velho. E tava vivo na quarta-feira lá, enfim, voltava vivo, né? Hoje em dia não. Vou ficar 3 dias mal. Então o cara tem que, tipo assim, escolher esse tipo de coisa aos poucos, né? E eu acho que implica dizer não, né? Tu vai ficando mais maduro, ou tipo, vai se obrigando, tu vai dizendo um pouco mais de não para algumas coisas. Boa parte da minha carreira eu fiz isso, né? Muitos amigos a gente era muito próximo de começar a fazer bastante coisa assim e tal ao longo do caminho. Não é que eu perdi os amigos, mas eu perdi uma fase interessante assim da vida por escolhas profissionais, por falar, velho, eu tenho que acabar um relatório para amanhã, tipo, não tem condição de ir pra, sei lá, fazer um happy hour, etc, hoje e tal. E aí a gente vai envelhecendo e vai dizendo não para as coisas para conseguir crescer, para conseguir, tipo, evoluir de alguma maneira em geral. Não quer dizer que a gente não possa, cara, voltar a ver os velhos amigos. Ontem eu tava jogando, fazia um tempinho, mas jogando bola com a galera do meu colégio ali, e um churrasco que eles fazem mensal. Eu não sou mensalista ali, mas pelo tempo assim, mas volta e meia, pô, vamos jogar hoje, vamos, que massa, fazer vergonha ali em campo. E é divertido também, então também faz parte dessa questão do equilíbrio em geral. E aí se a gente conseguir equilibrar da melhor maneira, mas ao mesmo tempo tudo são fases, assim, né? Hoje, pela trabalheira que eu tô tendo, também a minha rotina oficial, muitas vezes o terceiro turno é uma realidade. Não é que é uma coisa que eu falo pro time, todo mundo tem que estar online. Nunca vou chamar alguém à noite, nunca na minha vida. Né? Cada um faz entrega o que tem que entregar, o time trabalha muito bem assim, mas eu preciso, no meio dessas reuniões, dessa montoeira de coisas de gente, né? Tem momentos que eu vou precisar parar em casa, em um momento inóspito, no domingo à noite que eu falei ali, e pagar, agora sim eu vou construir, escrever essa parada que eu precisava de concentração, e eu vou. Mas é uma fase, é um momento que a gente vive que eu preciso fazer dessa maneira, não vai ser para sempre. Então, acho que equilíbrio é a palavra que a gente tem que ir encontrando, né? Uma eterna busca. E você tem alguma coisa para falar em relação à saúde física e mental? Eu achei muito interessante e de verdade eu fico feliz porque os últimos 2 convidados vieram trazendo essa pauta, né? A Lilian mesmo abriu ali uma parte da vida pessoal, falou sobre o burnout que ela teve, o que ela recomenda, sabe? Uhum. Felipe Coelho trouxe a mesma coisa em termos de performance. Você precisa também ter ali fazer atividades para o corpo e para a mente, desde terapia, academia ou qualquer esporte que seja, sabe? Tem alguma coisa que você tenha a acrescentar também em relação a isso? Uma coisa que você fez, alguma coisa que você ouve, ou enfim, algum livro que você leu e que você acha que vale trazer também para a mesa, até para as pessoas que talvez estejam, eu entendo que sejam fases mesmo, mas que estejam só trabalho, que eu particularmente acho que não é sustentável, não a médio e longo prazo. Você pode, quando jovem, você consegue sair disso mais fácil, obviamente, né? Mas conforme o tempo vai passando, fica mais difícil, né? Hoje, você dormimento 6 horas, você acorda que nem um zumbi, né? Você não consegue, parece que tá faltando metade do seu cérebro, né?
Então você tem alguma coisa para passar em relação a isso? Eu acho que gosto muito da questão de, às vezes, escolher um esporte preferido, achar. Hoje a gente tem uma gama de coisas, velho. Cada esquina tem, daí chegou o CrossFit, daí aqui na ilha, aquela época lá do beach tênis, hoje um pouco, né, teve o hype todo e tal. Hoje em dia a galera que joga, gosta bastante de jogar também. Todo mundo já experimentou um pouquinho. A corrida agora cada vez mais em vigor, né? Tem vários esportes, cara. Aqui na ilha mesmo tem, né, estamos aqui em Floripa, né, voltando a esse assunto, mas tem muito lugar, tem muita academia, tem academia lotada, tem academia vazia, um pouco mais cara, mais premium. Tem várias coisas para se aproveitar, até o ar livre, né? Que a beira-mar aqui é minha vida, né? Correr aqui é a minha vida há 10 anos no mínimo. Então tem muita opção, cara, que tu consegue achar. Eu sou de acordar mais cedo, vai com Deus, beleza. Eu sou de conseguir fazer no almoço. Eu, às vezes, né, hoje em dia, consigo no almoço. Mas normalmente, putz, pra treinar pra minha maratona foi depois que a bebê e a Clarinha dormia. Então, às vezes eu tava, sei lá, um dia uma ventania bizarra lá, 9h30 da noite na beira-mar, quase só eu lá. É perigoso, né? Falar, nossa, né, se alguém quiser assaltar aqui vai ser 2 toques. Mas era o que dava, velho. O Jerry Seinfeld, né, o comediante que eu gosto muito, pro Tim Ferriss também, eles fizeram um episódio só sobre corrida e exercício. Não falaram nada de como é que era a época do seriado. Todo mundo só pergunta isso pra ele. Eles fizeram um podcast só sobre exercício, assim. E o Jerry fala, cara, 5 minutos hoje em dia é o que tu consegue, velho. 5 minutos, 10 minutos, 15 que tu consegue, faz os 15. É melhor que nada, né? Esses dias falaram uma professora de yoga, de alguém ali no Twitter, eu não faço yoga e tal, mas professora de yoga, primeira coisa que ela falava pra turma cedo, assim, na turma das 6 da manhã, vocês já começaram com o pé direito, vocês vieram aqui, né? Que é a parte mais difícil. A parte mais difícil, vocês vieram. Parabéns por esse começo, então bora lá, sabe? Então, acho que vai muito nessa pegada, né? Às vezes a pessoa fica presa, futebol é minha vida, pô, futebol. Cara, tu não consegue mais jogar, meu amigo. Tu tá com criança, tu tá com não sei o quê, tu não tem mais carro, os horários não batem. Acha outra coisa que tu vai aprender a amar, né? Eu adorava, pô, na juventude, surf com a galera, cara, estagiava às 10 da manhã, consegui ir pra praia de manhã com a galera, principalmente nos meus 18, 19, 20, 21 anos. Hoje em dia é impossível, velho. A gente tem um carro só, eu não fico com esse carro. No dia a dia a gente mora no centro da cidade, não dá. Se eu depender somente disso, minha saúde vai pro beleléu. Tem que achar uma parada que se adequa, sabe? Então acho que seria mais ou menos isso. Adeque o teu esporte, o teu tempo para isso, na fase da vida que tu tá, para tu não parar. Se tu parar, daí entra esse ponto do... E obrigatoriamente tem que ser prazeroso para você ou não? Mais ou menos, a maratona não foi tão prazerosa, porque eu corri 10 anos sem relógio, sem Garmin, sem instrução, sem nada, e aí eu me via não evoluindo nada. Então eu fiquei 10 anos depois e falei, cara, esse povo que é da assessoria, né, que tem uma galerinha, todo mundo com a mesma camisa lá de manhã cedo, parece interessante, porque tem amigo meu que, pô, não fazia nada e tá correndo meia em 1 ano. E eu, o cara de 10 anos correndo, a Deus dará, assim, correndo da minha maneira, né, hoje eu vou correr tanto, né, ouvindo minhas músicas e tal, eu não tô evoluindo nada, eu não correrei uma meia nem morto. Mesmo correndo há 10 anos, versus o cara de 1. Daí eu falei, tem alguma coisa que mora aí, né? Aí eu fui atrás de assessoria, né? O Gustavo Pinto aqui, que é de Floripa, até faz online, recomendo de coração. Fez a planilha, no caso, né? Hoje é aplicativo, com o Garmin sincronizado. Então, tem que correr tanto hoje. Show! Já sabia, né? Olhando pro relógio. E comecei a fazer o treinamento que ele pedia. Não conseguia todo dia, era 3 vezes, 4 por semana. Não conseguia por causa da minha rotina. Às vezes virava 2 vezes. Às vezes eu achava que com certeza vou correr hoje, não dava, então vamos para amanhã. Eu dava um jeito para fazer essa loucura acontecer. Aí chegando perto da prova, que é 21, né? Se corresse os 14, 15, aliás, acho que 15. Correr 15 de uma vez só era um sinal de que tá, tu vai conseguir correr 21 no dia, provavelmente, né? Então, e aí fiz 2 treinos de 15 desses, faltando poucos dias. E aí falei, pô, show, acho que tô preparado. A primeira vez que você correu 21 foi na maratona ou não? Sim. A meia é 21, né? Ah, sim, perfeito. Nunca corri 21 aleatório. Nunca. Só corri, o maior número de quilômetros que eu tinha corrido era os 15 para treinar para meia agora, entendeu? E daí, só tinha corrido prova de 10 e 5, bem de boa, sem olhar para tempo, nem nada. E aí foi bem legal. Foi uma maneira de tornar um pouco mais a arte de correr, que para mim é um gesto contemplativo, de olhar o pôr do sol, tá lá, a coisa toda, e vai refletindo a semana e tua vida, quase espiritual. Se transformou em algo mais científico, de tipo assim, tá, vamos treinar sem fone. Que tipo, porra, tá todos os caras de laranja que estão sem fone. Eu sou o único maluco que tô com fone de ouvido. Eu acho que a galera prefere... Eu acho que o normal é sem fone, né? Então, por que é sem fone? Porque daí tu distrai menos, tu vai focando... Tá,
boa, então vou fazer esses treinos mais longos, sem, né, pra ver qual é, pra não ficar também um patinho feio da galera lá da assessoria, um cara estranho. E aí fui treinando sem fone, na hora H, realmente deu muito mais concentração. Se eu tivesse ouvindo podcast na minha meia ali, sei lá, vai viajando, vai desistindo, às vezes está concentrado em qualquer outra coisa, ai, tá doendo a perna. Então não foi prazeroso a meia, em termos de muito treino, né, e etc e tal. Dores, obviamente, que surgem, eu não fiz fortalecimento, não recomendo também, poderia ter dado ruim real, né. E aí, só que o prazeroso é o final, né, cara, o resultado, o outcome. Então acho que é uma conquista bem legal, assim. Quem sabe eu faça mais aí ao longo do caminho. Tem uma frase que eu gosto bastante, eu não lembro de quem que é o autor, mas ele fala: não gosto de treinar, mas gosto de ter treinado. Boa. É legal. Isso, porque a dor ali no meio, enquanto você está naquele mundo ali, e acaba sendo o seu corpo contra a sua mente, né? Sim. Não sei se você tem isso, mas, por exemplo, volta e meia, quando eu tô correndo também, o joelho puxa, o joelho direito sempre. Sim. Aí puxa, é falta de fortalecimento também, que nem você. E vai muito da mente, né? Tem um livro que eu tava lendo, o livro não é tão fluido assim, tipo assim, mas é muito boa a ideia do livro, que é o jogo interior do tênis. Ou seja, a cabeça do tenista, que é um jogo mental completo de tênis, né? Completo. A gente viu o Guga aqui na época, que era fantástico, né? Tipo, o cara trabalhando com o Guga Kitten e tal, é muito mental. Tava com aqueles caras lá, Kafelnikov, quem mais, aqueles malucos que ele ganhou. A gente aqui em Floripa falava, não, o Guga tinha 9 anos, né? Como é que vai ganhar? É um jogo mental, o Larry Passos, né, o treinador dele na época, eles falam isso hoje em dia em documentário e tal, entrava muito. Então o jogo interior do tênis também é o jogo interior da corrida, também é o jogo interior da liderança, né, de tu conseguir. Às vezes a gente leva 7-1, né? Tipo, hoje foi um dia horrível, velho. Churn dessa conta alta, fulano se demitiu, ciclano tá puto que não sei o que. Pô, tu leva um 7-1 naquele dia e tu tem que ter essa resiliência, essa inteligência emocional, esse jogo interior também. Então acho que a corrida ajuda muito nisso, né? Em geral. No meu caso, até eu tive um amigo meu que eu achei que é só ver o TJ, o Thiaguinho, ele já correu algumas vezes e tal. Eu achei que ele só ia ficar vendo a prova, né, em geral. E, vou te dar um oi lá, vou acenar na beira-mar. Eu né? Quando eu vejo, ele atravessa a rua e começa a correr comigo. Ele não tava correndo na meia, ele só foi me acompanhar na amizade, assim. Que horário que era isso? 5:30, chovendo, frio. Isso aí é um amigo, viu? Porra, abraço ao TJ. Mas falei pra ele, né, cara, ajudou a carregar a cruz ali, porque 10 quilômetros foram só com ele. E ele, tá bem, tudo certo, cuidado pra subir esse morrinho aqui, porque se tu vai achando, né, que é o Rock subindo a escada lá no filme, tu vai se fuder aí. Teu joelho vai aí, sabe? Então, vai com calma nessa subida. Na descida, tu não acha que tu tá descendo uma ladeira. Quando na descida, tu também vai com calma. Ele foi dando esse estoque que ninguém tinha me dado. Eu não treinei em coisas assim, tu tem que subir e descer a ponte ali. Então, tem morrinhos. E aí, ele foi dando esses toques. Pô, acho que é a hora boa de pegar o carboidrato e tomar e tal. Aqueles gel, né? Bora boa, já passou tanto. Eu, porra, nem tinha visto, boa. E daí, ele me abandonou depois, não fui fazer as coisas dele, mas foi uma grande ajuda ali no meio do caminho, né? Então, mais ou menos isso. Mas foi massa. Farei novas mesas. Maratona inteira eu não sei. Talvez daqui a alguns anos com mais tempo, mas foi muito prazeroso. Já chegando na parte final aqui, queria entender se você tem um playbook montado para quando você assume uma nova posição. E como que ele é? Ele é algo flexível de acordo com o contexto? É algo que você sempre segue à risca? Você não tem um playbook? Como que você garante essa sua atuação como gestor de CS? Qual que é a sua base, vamos dizer assim? Obviamente tem toda a sua experiência de mais de 10 anos, mas existe algo que você escreveu ou que tem na cabeça, ou algum diagrama, enfim, algo que você sempre volta para poder aplicar com eficiência aquilo que já funcionou no passado? Eu acho que, basicamente ouvir como é que tá aquela operação no momento, né? Ele foi contratado por algum motivo, né? Por algum ponto. O que é a dor do momento? Tem dor? Qual é a dor? A dor é qual? O que está impactando mais? Quais são os elefantes na sala? Então, ouvir tanto as lideranças altas, o que vocês acham? Fazer boas perguntas, né? Entrevistar esse povo todo. As lideranças, alguns analistas. Tu vai pegando e vai juntando outras áreas. Tu vai juntando isso e vai falando, tô percebendo que os pontinhos vermelhos são esses 3 aqui. Esses 3 aqui. Outros 5 amarelinhos,
outros 3 verdinhos ali que, tipo, estão ali, sabemos, mas não é prioridade, né? Então, montar esse tipo de coisa e nos primeiros 90 dias decidir as coisas que são, como eu brinco, band-aid, tira rápido, faz rápido. E isso daqui, se a gente atrasar, até vai ser comunicado para a empresa inteira que é aceitável, que é de boa, então tem coisas band-aid ali, desses vermelhinhos que você tem que fazer tipo, em um mês e pouco, já tem que agir, ou pelo menos começar a agir, né, para isso acontecer o quanto antes. Tem outras coisas que demoram um pouco mais, que tudo bem tu falar assim, ó, vou dar tempo ao tempo, essa daqui eu vou treinando aos poucos o time para isso, para eles terem esse mindset X, a coisa Y, beleza, né? Não vamos fazer tudo às pressas. Se tu escolher fazer tudo band-aid, tu é aquela liderança que chega em um mês, está mudando 10 coisas ao mesmo tempo, cara, vai ser caos, desconfiança da equipe, etc e tal, não vai ter aquele ponto de tipo, pô, sabe? Então, tu tem que contar com a colaboração dos seres humanos, como eu falei lá no começo, senão nada sai. Essas ideias não saem em geral. Explicar os porquês e tal. Mas eu acho isso, eu sempre falo. Ouvir, escolher quais são as coisas mais impactantes, quais são band-aid rápido, e quais podem esperar 1 mês, 2 meses e tal, pra gente fazer também. E aí tu tem 3 meses bem bacanas, eu acho. Tu consegue fazer as coisas ao longo do caminho. E daí envolve N fatores. Time, capacity, processos, ferramentas. Daí, cada empresa é uma empresa. Entendi. Tem uma pergunta um pouco até polêmica aqui, que quando a gente fala de CS, de CX, geralmente a gente fala de buscar entregar para o cliente a melhor experiência do mundo. Num papo que eu tive com o João Paredes, acho que há 4 podcasts, 5 podcasts atrás, ele traz uma visão diferente de uma metodologia que ele criou chamada do cubo azul, que basicamente é as faces opostas dentro de uma empresa e os seus conflitos. Então, quando a gente foi discutir, a primeira face que a gente discutiu foi justamente o usuário contra o financeiro. E o ponto dele aqui é trazer como realidade, não como ideologia. Então, por exemplo, o que ele fala sempre a face financeira vai ganhar. E por isso, quando ele olha para as maiores empresas, ele vê que essas empresas não são customer-centric necessariamente. Exemplos. Cara, fila do avião. É solucionável, certo? Acho que sim. Eu entendo que eu já consigo precisar umas 3 soluções pelo menos. Por que que não solucionam? Porque você, que é uma pessoa mais apressada ou que quer de alguma forma ter uma experiência melhor, você olhando aquela fila, você vai pagar um pouco mais para a empresa para que você corte essa fila. Uhum. Quando a gente entra, por exemplo, sei lá, no YouTube, que é um grande exemplo, ele começou a atrapalhar a sua experiência antes que você assistia sem problema nenhum, começou a ter propagandas ali, até você chegar ao ponto de ter 2, 3 no mesmo tempo e você fala, cara, eu vou ter que pagar esse negócio. Uhum. Entre outros exemplos que a gente tem a estratégia é realmente piorar a experiência do usuário para que ele possa pagar. E aí você pode ir desde aplicativo de date, por exemplo, até, salvo engano, o exemplo era BMW que quis para gerar receita recorrente, quis na Europa fazer uma recorrência para que você que comprou o carro tenha um aquecedor de banco dentro do carro, o que acabou, diga-se de passagem, sendo um tiro no pé. Eu queria entender sua visão sobre isso, se realmente a gente tem que ser 100% customer-centric, se existe esse lado cinzento. Dado aquilo que eu te trouxe de contexto, qual que é a sua visão sobre essa questão de conflito usuário e financeiro? Legal. Porque um agrega e o outro piora para ter uma alavancagem na receita, né? Só um último exemplo aqui só. Avião, por exemplo, que diminui o espaço entre as cadeiras para colocar mais cadeiras. Uhum. Sim, total. Eu acho, cara, que, tipo assim, em linhas gerais, ninguém é ONG, em primeiro lugar. Então, tipo assim, se fosse, ia ser maravilhoso, né? Tipo, cara, por isso que a gente até fala em CS, né? Da experiência adequada. Eu gosto muito do adequada. A gente tem aqui em Floripa o Parque Tupã, que é um parque de diversão que tá ali. Eu sempre dou isso de exemplo, assim. Parque Tupã, quando é que paga? 30 conto, 50 conto no máximo, assim.
o Pactopub para tu passar lá, né, enfim, dia, noite, não sei o que, com algodão doce, com um Mickey ali, que não é o Mickey da Disney, né, que é um outro Mickey aqui de Floripa, não sei quem é. Então com brinquedos, né, de uma categoria um pouco mais assim, mas é o que a gente tem aqui, pô, Pactopub, não dá pra esperar a experiência, né. Tu paga pela experiência Pactopub, tu sabe que vai ser aquilo. Se tu esperar a experiência Disney, tu tá ferrado pagando Pactopub. Se tu chegar na Disney e tiver um Pactopub, tu vai gritar aos quatro cantos do mundo, pelo amor de Deus. Então, a experiência adequada. Acho que esse ponto é bem interessante. Eu sou um cara, tem uma ferramentinha que eu pago aqui, que eu lembro, eu tenho certeza que eu sou um dos caras que menos pagam. Eu sou B2C, eles devem vender para empresa também grande, não sei o que mais. Eu sou esse cara, eles vão me atender por suporte, tá? Porque o adequado a mim. Eles não são ONG também para falar, Luiz, vamos fazer uma call de 3 horas pra gente explicar todas as coisas e te dar o máximo de atenção. Eu sou low touch deles, não tem como, né? Se fosse ONG, por exemplo, se fosse um negócio, né, sem fins lucrativos, tudo bem. Mas então tem um livro muito bom chamado Dobre Seus Lucros, de Bob Pfeiffer, que fala mais ou menos sobre isso, assim, mas é o Rafael Farinazzo de produtos também, o Farinazzo da PM3, né? É um outro que fala também, cara, é custo, é receita. Tu sempre vai cair nisso, né? Tu sempre vai cair nisso nesse sentido. Não tem como fugir muito. Eu acho que então nesse ponto financeiro é quase o dai a César o que é de César, assim. A gente tem que, qual é a escolha que eu vou fazer? Eu vou fazer e vou atingir essa parcela maior de cliente, o Pareto, né? Os 20% de clientes que geram mais lucro pra gente, vamos lançar com eles antes, as features X. Vamos focar nesses caras, faz sentido e tal. Então eu acho que muitas vezes, véio, é o jogo que a gente joga. O jogo das empresas é o jogo, né? Não tem como falar de outra maneira com isso, né? Agora, se tu deixar o povo que paga menos ou que não paga, né? Enfim, esse tipo de coisa, se tu deixar os pequenininhos de fora da jogada, tu não tá gerando experiência nenhuma, né? Tu tá ferrando essas pessoas, né? Então eu sei que como um cara pequenininho naquela empresa, eu consigo abrir o ticket do suporte, eles vão me demorar 2 dias para responder, mas eu tenho este e-mail, eu tenho esta fonte para beber. As piores empresas para mim, envolvendo o cliente, as que não dão nenhuma possibilidade do cliente beber essa fonte, conseguir usar o suporte, conseguir, enfim, clamar algum tipo de melhoria, né? E a coisa vai acontecendo, mas eu acho que é isso, assim, é um universo selvagem, né? Não tem jeito, né? Porque no fim das contas, lembra que a pirâmide de Giacomelli que eu brinquei lá, o item 1 é receita para a empresa. O item 1 não é felicidade, o item 1 não é NPS alto. O item 1, no fim das contas, o CS serve receita. CS serve receita. É meio feio de falar isso no LinkedIn, né? Todo mundo vai falar de Disney, de felicidade, de sorriso no rosto, de alegria, de cases legais. Isso é lindo de paixão, mas se isso não se reverte em receita para a empresa, essa área não gera ROI, essa área poderia ser qualquer outra coisa em geral. Então é a vida real. Acho que é a vida real. Não é bonito de falar, não fica tão bonitinho, né? Tipo, em geral, comparado a outras palestras e etc. sobre o tema, mas eu acho que vai muito disso. A própria Disney, né? Gera felicidade pra caramba, mas gera muita grana, né? Ao mesmo tempo que está gerando felicidade. Então, eu acho que vai mais ou menos nisso, né? Então, as diretrizes, né? Elas vão obedecendo esse lado financeiro, né? Cada vez mais eu falo para todos os líderes de CS que eu conheço, sejam mais pessoas financeiras. Colhem no CFO, colhem no financeiro, entendam as motivações, até pra gente conseguir entender o que fazer, né? Com esses diferentes tipos de clientes, como é que a gente faz essa experiência melhor para cada um ao longo do caminho. E aproveitando esse ponto do que é felicidade, de financeiro, o quanto que você entende que é importante ter essa política com as outras áreas? Porque você fala muito inclusive no próprio livro, sobre alinhamento com o financeiro, alinhamento com vendas, alinhamento com produtos. Na sua cadeira, você encontrou alguma forma de tornar isso mais simples e mais fácil? Ou ainda existe questões complexas, porque, obviamente, aquilo que está como prioridade sua pode não ser a prioridade de outras áreas. Uhum. Então, como que você consegue navegar com os seus pares nesse sentido? Eu acho que, para mim, é bem teoria dos jogos, assim. Tu tem que colaborar e tu tem que cooperar para falar, todo mundo tá no mesmo objetivo, fazer crescer a empresa. Se tu tem isso em mente, nós somos irmãos aqui. Nós somos amigos, nós somos amiguinhos, vamos dar as mãos para fazer as coisas. Se isso, o básico, ele está feito, o resto fica muito mais fácil. Se entra no nível de competição de vendas versus CS, versus produto, versus fulano, versus plano, versus financeiro,
cara, vai ser tudo truncado, vai ser tudo fricção, né, em geral. Eu gosto de falar também, tipo assim, no meu caso eu tenho os heads, são meus pares, né, o head de produto, head de vendas, de marketing, de financeiro, eu falei, de RH, enfim, mais ou menos esses. Esse é o meu time. O meu time de liderados ali, coordenação, claro, vai ser meus xodós, estão embaixo da minha asa ali, show de bola. Mas se eu não me dou com estes meus pares de outros setores ali, com certeza muita coisa não vai acontecer pro meu time. Então eu não devo somente me dar bem com o meu time. Eu na minha bolha, o meu time gosta de mim, eu gosto do meu time, a gente faz happy hour, a gente faz almoço, a gente sai, a gente faz isso, faz aquilo. Eu amo eles aqui. Ah, o de vendas ali, velho, cara, nada a ver. Produto, ninguém ouve. Se eu fico nessa ladainha assim, cara, em vez de estar fazendo essas amizades, cara, vou tomar um café, a gente nem se conhece. A gente tá aqui há meses trocando. Cara, conta mais qual é a tua história, velho. Vamos conhecer e tal. Esses dias um deles, o de vendas, puxou um happy hours dos heads ali no Outback. A gente foi comer aqueles cebola e batata frita de todo tipo, né? Tomar um chopinho lá em dobro, não sei o que mais. Altos dias, muito legal, tá ligado? No happy hour. Porque essa galera é a galera que vai crescer junta de várias maneiras. E por isso o meu time é mais bem servido. Eles clamam uma coisa, pô, financeiro poderia fazer essa regra, né? Pode deixar, financeiro é meu parceiro, meu amigo, né? Posso dizer assim, dentro da empresa e tal. Então, acho que faz completo sentido para estar conquistando. Vão além da bolha de CS, acho que esse é o ponto. E agora, para finalizar, você tem algum recado, quer passar alguma mensagem aqui? Pô, acho que, enfim, acho que é isso, né? Pra galera de CS que tá ouvindo, não sei se a maioria do público que de repente consome as coisas minhas desse universo, ele sempre até não lembro quem falou essa frase, mas CS pra mim, e liderança de CS é um jogo de xadrez com mais peças sendo adicionadas em tempo real. Se tu acha que tá ganhando, tá arrasando, alguém bota mais peças ali e tu fala, nossa, agora o jogo vai mudar. Então é isso, a prática de liderança, de gestão de pessoas e tal, tu não vai ter um mês em paz. Né? É um wartime constante, no bom sentido, né? Que tu tem que saber viver, né? Para as coisas, mas vale a pena, como eu sempre falo. Vale a pena porque a gente aprende muito. Né? E só para quem não conhece esse termo, qual que seria a diferença em CS do gestor em peacetime, né? Ou seja, em tempos de paz, e de wartime, que é em tempos de guerra? Boa, acho que Ben Hortz fala muito nisso, né? Tipo, o wartime do Poderoso Chefão, né? Você não é um conselheiro de guerra, você é um conselheiro de paz, então vou escolher outro. Quando ele substituiu os meio-irmãos dele lá, irmão postiço dele lá na hora que vai matar todo mundo da máfia, né? Então, peacetime é quando tá tudo bem, tá tudo certo, a gente só vai fazendo as coisas, tipo, às vezes até reativamente. Pode ser que tenha muitos times de CS entregando muitos resultados em peacetime, não tem problema. Às vezes o concorrente não tá batendo na porta, a empresa tá mais tranquila, tá crescendo bastante, sem problema. Tô em peacetime, eu vou fazendo as coisas, vou equilibrando os copos, né, tá tudo bem. Em wartime é tempo de estruturação ou reestruturação. A empresa está em alto crescimento, tem problemas mais sérios que tu tem que falar, cara, vamos entrar em wartime para a gente mudar este processo, essa parte aqui, preciso contar contigo, vamos acompanhar juntos todo dia até a gente conseguir fazer essa parada daqui a 3 semanas e tal. E daí tu vai entrando nesse wartime e tal, que pode ser algo passageiro, né, em geral, mas eu prefiro abraçar o caos e descobrir é loucura o que a gente está vivendo e vamos lá, é uma fase que a gente tem que vencer, do que tá tudo bem, calma. Você é aquela pessoa assim que quase bota um fake em cima do que está acontecendo no momento, né? Então, acho que o peacetime e o wartime eles vão... Eu acho que foi inclusive o sócio do Ben Horowitz, o Mark Anderson, posso estar enganado, tá, gente? Não... Eu acho que é Mark Anderson que falou que mas pode ser o Ben Horowitz ou outra pessoa, que você como CEO ou como gestor, você tem que correr em direção da paz, perdão, em direção do caos, e não fugir dele, não ter medo dele, né? Uhum. Então é um pouco disso, né? Sim. O próprio Mark Anderson fala que Elon Musk, daí não entrando em lados políticos, estou nem aí para esse ponto aqui, mas falando de CEO, ele como CEO, ele vai empresa para empresa, ele resolve 52 problemas no ano. 52 por quê? 52 semanas a gente tem no ano. Então ele pega um problemão por semana, provavelmente, e vai lá e visita e fala, tá, por que isso? Por quê? Deixa eu conversar com o analista, né? No caso dele, deixa eu conversar com o cara lá da ponta. Deixa eu entender com esse cara. E daí, tecnicamente, ele sendo muito bom, ele consegue falar frente a frente e resolver os elefantes na sala, os problemões, né, em geral. Se tu é um resolvedor desses problemões impactantes,
com certeza a liderança é boa. Então eu acho que é isso, né? Tu ir atrás dos problemões, entender e não ignorar. Sempre foi assim, né? A Gabriela, né? Sempre foi assim, a nossa é assim, a nossa empresa é assim, esse processo é assim. Quando eu cheguei era assim. Não, tu fala, porra, por que é assim? Me conta do porquê que tem que ser assim. É impossível que a gente não consiga chegar numa versão melhorada desse negócio aqui, de acelerar e tal. Então acho que vai muito nisso, né? Liderança é isso. Pessoal, então aqui a gente está finalizando. Agradecer muito o Lui que tirou uma parte aí da sexta-feira dele para vir aqui trocar, compartilhar um pouco da experiência. Mais uma vez recomendando aqui Estruturando Customer Success. É um livro maravilhoso, fácil de ler. Ele não traz fórmula mágica, e sim traz direcionamentos e contextos, o que é muito legal. O próprio Lu é um cara que eu considero assim, uma referência nacional, assim como outras pessoas, pessoa sábia, mas que ao mesmo tempo consegue ter a humildade também para trazer erros, trazer ali o que está aprendendo. Então, porra, mas sempre uma honra enorme aqui estar compartilhando um pouco aqui do espaço com um profissional como você. Então, muito obrigado, viu, Lui? Show, obrigado, Fernando, obrigado, galera aí. Então, no LinkedIn estamos ali, né? Acho que é a rede que eu mais visito no dia a dia, né? Lui von Holleby. Se quiserem dar um oi aí, contatar, fazer alguma pergunta, comentário, fiquem à vontade. Muito obrigado pelo convite de novo aí. E em breve faremos o terceiro da série. Bora. Da trilogia. Bora, não, com certeza, isso eu não tenho dúvida. Pessoal, muito obrigado, viu? Valeu. Cara, obrigadão. Boa. Viu? Show de bola. Cara, Massa. E tem, ó,